Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje você vai ter que se acostumar com a versão mais anasalada do Padre Mike, porque os padres também ficam gripados. Hoje é o dia 145 e vamos ler 1 Reis capítulo 3, 2 Crônicas capítulos 4 e 5 e também rezar o Salmo 64. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. É só clicar em inscrever-se e no sininho do lado. Enfim, como eu disse, vamos ler 1 Reis, capítulo 3, 2 Crônicas, capítulos 4 e 5 e rezar o Salmo 64, porque hoje é o dia 145. 1 Reis, capítulo 3. Visão de Salomão. Salomão tornou-se genro do faraó do Egito, casando-se com uma filha dele. Levou-a para a cidade de Davi até que terminassem as obras do palácio, do templo e da muralha ao redor de Jerusalém. O povo continuava sacrificando nos lugares altos, pois ainda não fora construído o templo em honra do Senhor. E, apesar de amar o Senhor, agindo segundo as normas de seu pai Davi, Salomão sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gabaon oferecer aí sacrifícios, pois aí estava o mais importante lugar alto. Nesse altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gabaon, nessa noite, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão. Ele disse: "Pede-me o que quiseres." Salomão respondeu: "Tu fizeste uma grande promessa a teu servo Davi, meu pai, porque agiu de acordo contigo, com lealdade, justiça e retidão de coração, e cumpriste para com ele esta grande promessa, dando-lhe um filho que senta em seu trono. É o que acontece hoje. Pois bem, Senhor Deus, tornaste teu servo sucessor de meu pai Davi, mas eu sou um jovem que não sabe cuidar de si próprio. Teu servo está no meio do povo que escolheste, um povo tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Ensina-me a escutar, para que saiba governar teu povo e discernir entre o bem e o mal. Senão, quem poderá governar teu povo tão numeroso?" O Senhor se agradou porque Salomão pediu isso. Ele disse: "Por teres pedido isso, e não teres pedido vida longa, nem teres pedido riquezas, nem teres pedido a vida de teus inimigos, mas inteligência para acertar no governo, eu te darei o que pediste. Uma mente sábia e prudente, como não houve antes de ti, nem haverá depois de ti. E te darei também o que não pediste, riquezas e fama maiores que as de qualquer rei. E se andares por meus caminhos, guardando meus preceitos e mandatos, como fez teu pai Davi, eu te darei vida longa." Salomão acordou, tivera um sonho. Então foi a Jerusalém, e de pé diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão, dando um banquete a toda a corte. Julgamento de Salomão. Nessa ocasião, foram ao rei 2 prostitutas. Apresentaram-se diante dele, e uma delas disse: "Majestade, esta mulher e eu vivíamos na mesma casa. Eu dei à luz quando ela estava em casa. 3 dias depois, também esta mulher deu à luz. Estávamos juntas em casa, não havia ninguém além de nós, somente nós 2. Certa noite, o filho desta mulher morreu, pois ela deitou sobre ele. Ela se levantou de noite, e enquanto tua servidora dormia, pegou o meu filho que estava comigo e o pôs junto dela, e pôs junto a mim seu filho morto. Levantei-me de manhã para dar de mamar ao meu bebê, e o encontrei morto. Olhei bem e vi que não era o bebê que eu tinha dado à luz." Mas a outra mulher replicou: "Não, meu filho é o que está vivo, o teu é o morto." E discutiam diante do rei. Então o rei falou: "Esta diz: meu filho é este, o que está vivo, o teu é o morto. Esta outra diz: não, teu filho é o morto, o meu é o que está vivo." E ordenou: "Dai-me uma espada." Apresentaram a espada. Disse: "Dividi em 2 o bebê vivo. Dai metade a uma e metade à outra." Então a mãe do bebê vivo comoveu-se nas entranhas por seu filho e suplicou: "Majestade,
dai-lhe o bebê vivo, não o mateis. Mas a outra dizia: nem para ti, nem para mim, cortai-o. Então o rei deu a sentença: dai a essa o bebê vivo, não o mateis. É ela a mãe dele. Todo Israel ficou sabendo da sentença que o rei havia pronunciado e respeitavam o rei, vendo que tinha uma sabedoria sobre-humana para administrar a justiça. Segundo Crônicas, capítulo 4. Trabalhos para o templo. Fez um altar de bronze com 10 metros de comprimento, 10 de largura e 5 de altura. Construiu também um reservatório de metal fundido. Media 5 metros de diâmetro. Era redondo, com 2,5 metros de altura e uns 15 de perímetro, medidos a cordel. Debaixo da borda, ao redor, davam à volta ao reservatório 2 séries de figuras de touros, 20 por metro, fundidas com o reservatório numa única peça. O reservatório descansava sobre 12 touros. Os touros, que olhavam 3 para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste, tinham os traseiros voltados para dentro. Sobre eles estava o reservatório. Sua espessura era de 1 palmo e sua borda como um cálice de açucena. Sua capacidade cerca de 120.000 litros. Fez 10 bacias, pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nelas lavava-se o material dos holocaustos, ao passo que o reservatório era destinado às abluções dos sacerdotes. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo a forma prescrita, e os pôs no santuário, 5 à direita e 5 à esquerda. Pôs também no santuário 10 mesas, 5 à direita, 5 à esquerda. Fabricou 100 aspersórios de ouro. Construiu o átrio dos sacerdotes, o átrio maior e suas portas, recobrindo-o de bronze. Pôs o reservatório à direita, a sudoeste. Hiram fez também os caldeirões, os cinzeiros e os aspersórios. Assim terminou todas as recomendações de Salomão para o templo do Senhor. As 2 colunas, as 2 esferas dos capitéis que rematavam as colunas, as 2 grinaldas para adornar essas esferas, as 400 romãs para as 2 grinaldas, 2 séries de romãs por grinalda, as 10 bases e as 10 bacias, o reservatório sobre os 12 touros, os caldeirões, cinzeiros e garfos. Todos os utensílios que Hiram-Abi fez para o rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Ele os fundiu no vale do Jordão, perto do val de Adama, entre Sucote e Sareda. Salomão fez todos esses objetos. Eram tantos que não se calculou o peso do bronze. Fez também os outros utensílios do templo: o altar de bronze, as mesas sobre as quais se põem os pães apresentados, os candelabros com suas lâmpadas, de ouro puro, para que ardessem diante da capela como está prescrito, os cálices, lâmpadas e tenazes de ouro puríssimo, as facas, aspersórios, bandejas, incensórios de ouro puro, e também de ouro os gonzos das portas da capela e da nave. Capítulo 5. Dedicação do templo. Quando foram terminadas todas as recomendações do rei para o templo, Salomão fez trazer as ofertas de seu pai Davi, prata, ouro e utensílios, e as depositou no tesouro do templo de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os conselheiros de Israel, os chefes das tribos e os chefes de família dos israelitas, para transportar para a cidade de Davi, isto é, Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram em torno do rei na festa do 7º mês. Quando chegaram todos os conselheiros de Israel, os levitas carregaram a arca e os sacerdotes levitas a transladaram, junto com a tenda do encontro e os utensílios do culto que havia na tenda. O rei Salomão, acompanhado de toda a Assembleia de Israel, reunida com ele diante da arca, sacrificava uma quantidade incalculável de ovelhas e bois. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para seu lugar, na capela do templo, o Santíssimo, sob as asas dos querubins. Os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os varais. Os varais eram bastante longos para que se visse o remate desde a nave, diante da capela, mas não a partir de fora. Aí estão atualmente. Na arca havia apenas as 2 tábuas que Moisés escreveu no Horebe, quando o Senhor fez aliança com os israelitas ao sair do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, todos os sacerdotes presentes tinham se purificado sem distinção de classes. Os levitas cantores, Asaf, Emã e Ditum,
seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, harpas e cítaras, estavam de pé a leste do altar, acompanhados de 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Trombeteiros e cantores entoaram em uníssono os hinos e a ação de graças ao Senhor. E em meio ao fragor de trombetas, símbolos, instrumentos musicais e hinos ao Senhor, porque é bom, porque sua misericórdia é eterna, uma nuvem encheu o templo, de forma que os sacerdotes não podiam continuar oficiando, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia o templo de Deus. Salmo 64. Escuta, Deus, minha voz que se queixa. Protege minha vida do terrível inimigo. Esconde-me da conjuração dos perversos, do tumulto dos malfeitores, que afiam a língua como punhal e ajustam as flechas, palavras que ferem, para disparar às escondidas contra o inocente. De surpresa lhe disparam sem temor. Asseguram o delito, propõem esconder armadilhas e dizem: quem o verá? Tramam crimes, ocultam a trama tramada. Sua mente recôndita se corrompe por dentro. E Deus dispara contra eles uma flecha, e já estão logo feridos. Sua língua os fez tropeçar. Os que assistem sacodem a cabeça, e todo o mundo se atemoriza. Publicam a ação de Deus e meditam em sua intervenção. O honrado festeja o Senhor, nele se refugia, e os corações sinceros se gloriam. Pai do céu, agradecemos por Tua palavra, agradecemos por revelar Teu coração a nós, te agradecemos por continuar a guiar nossos corações a Ti, porque eles podem facilmente se desviar do caminho certo. E, Senhor, nesse momento eu gostaria de conversar contigo sobre este salmo que acabamos de rezar, e como o honrado se refugia em Teu templo, se refugia em Teu coração e se refugia em Ti. E, Senhor, muitas vezes não somos honrados. Muitas vezes somos o oposto disso. Somos desonrados, somos falsos, inconstantes e pecadores. E mesmo assim, Tu nos buscas e nos leva de volta. Mesmo quando não somos honrados, mesmo quando fracassamos, o Senhor continua a nos amar e não desiste de nós. Senhor, ajudai-nos a nunca desistir de Ti. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Nossa, vamos começar eu tô fazendo isso direto, né? De começar primeiro em Crônicas, né? E meio que ao contrário, na ordem. Mas eu queria destacar em 2 Crônicas que lá temos Salomão, fazendo o trabalho de sua vida. Isso vai ser a coisa mais grandiosa que Salomão vai fazer na vida. Lembra que o rei Davi fez muitas coisas grandiosas na vida? Ele uniu as tribos em um só reino, ele derrotou todos os inimigos que estavam em volta de Israel, ele trouxe ao povo muitos tesouros, e não só ao povo, mas ele reuniu esse tesouro também para a construção do templo. E agora Salomão está cumprindo seu maior chamado também, a maior missão da sua vida, de construir o templo. E ele a cumpre tão bem, ele a cumpre de maneira magnífica. Crônicas e o cronista nos mostra que ele cumpre tudo direitinho. Pensa, os melhores materiais, ele está construindo o templo seguindo o modelo do tabernáculo, da tenda do encontro, né? Ele está fazendo com ouro e prata, ele faz essas portas gigantes de bronze. E não só isso, mas lembra, enquanto isso, Salomão vai sacrificando enormes quantidades de animais, oferecendo ao Senhor o que ele acredita que o Senhor merece. Então, Salomão está indo muito bem. Outras duas coisas que eu queria falar aqui em 2 Crônicas. O cronista destaca quem carregou a arca de onde ela estava até o Santíssimo. Foram os levitas. E não só... Lembra quando Davi tentou trazer a arca para Jerusalém a primeira vez? Que ela acabou ficando um tempo na casa de Obed-Edom, de Gate, porque enquanto eles estavam levando ela estava em uma carroça. Aí os bois tropeçaram e Osã pôs a mão na arca para evitar que ela caísse, e aí ele morre. Então Salomão aprendeu com os erros do pai dele e colocou os levitas para carregar a arca como deveria ser. E isso é muito importante. Inclusive o Senhor parece ter reconhecido isso, porque ao instalarem a arca no Santíssimo e completarem o templo, a glória do Senhor em forma de nuvem preencheu o templo. E isso nos lembra da nuvem gloriosa que guiou os israelitas até sua liberdade, tirando-os do Egito e os guiando pelo deserto. A nuvem gloriosa que preenchia a tenda do encontro e ficava em volta da arca da aliança. Essa mesma nuvem preenche o templo e parece ser a forma de Deus de dizer isso. Deus afirmando, confirmando que o que Salomão e essas outras pessoas tinham feito era bom, pois todos se ofereceram e se doaram alegremente nesse trabalho. E lembra, Davi reuniu os tesouros e doou seu próprio tesouro alegre e voluntariamente. E isso agrada o Senhor.
E é muito importante, porque, temos as nossas oferendas, né? Que são as coisas que oferecemos a Deus. Isso é o que eu farei pelo Senhor. Porém, às vezes nos perguntamos, será que Deus recebeu o que eu ofereci? Será que minha oferta o agradou? E a Shekinah, é assim que eles chamam a nuvem gloriosa, né? Shekinah. É possível que ela seja um sinal do favor de Deus. Não somente um sinal de sua presença, mas também um sinal de aceitação. Como eu disse, uma afirmação, uma confirmação de que o que eles fizeram era bom. E não somente de sua presença. Para eles saberem, legal, fizemos a coisa certa. Oferecemos ao Senhor o que Ele merecia. Ou ainda oferecemos ao Senhor o que Ele queria. E isso é sensacional. Mas assim se conclui, pelo menos em Crônicas, o auge, por assim dizer, de Salomão. Sua tarefa mais importante. Ele vai fazer mais coisas, mas essa era a maior missão da sua vida. E vamos falar mais disso nos próximos dias. Mas agora, voltando para 1 Reis, vimos lá Salomão rezando por sabedoria, como vimos já uns dias atrás em Crônicas, né? Uma coisa para destacar é que Salomão reza por sabedoria em Gabaon, no lugar onde sacrificavam antes do templo ser construído. Ele oferece sacrifícios ao Senhor, ele reza e abre seu coração a Deus. Então ele está mostrando seu comprometimento, dedicando sua vida e coração a Deus. Porque é disso que se trata um sacrifício, né? Eles são um sinal do nosso desejo de servir o Senhor, oferecendo algo de valor. Basicamente essa é a ideia de todo sacrifício. Em meu lugar, eu ofereço algo importante para mim. E é isso que Salomão está fazendo. E o Senhor vai até ele e diz, pode me pedir o que você quiser. E ele pede por sabedoria, por prudência, por inteligência. E o Senhor o abençoa com esse dom. E vimos ele exercendo, né? Ele aplica sua sabedoria em um... Eu lembro dessa história de quando eu era criança, era tão chocante. Essa história das duas mulheres, que cada uma tinha um filho e um dos filhos morre, e aí elas ficam nessa discussão. Ela disse, não, eu não disse, e aí, quem está certo? Então Salomão resolve essa situação usando sua sabedoria concedida por Deus. É incrível, muito bom. Porém, lá no comecinho do capítulo 3 de 1 Reis, logo o primeiro versículo, diz que Salomão se casou com a filha do faraó. Agora, isso não é necessariamente proibido, mas vamos ver no que isso vai dar. Vamos ver o que vai acontecer por conta disso. Que ao casar-se com a filha do faraó, Salomão dá início à sua expansão, particularmente a expansão de sua família, querendo fazer alianças com as nações ao seu redor através de casamentos. Dele se casando com muitas filhas de pessoas influentes ao redor de Israel. E essa é a primeira vez que vemos, Salomão fazendo algo que não vai acabar bem, que não mostra sua sabedoria. E a gente falou sobre isso ontem, acho. Talvez antes de ontem. Nossa, como o tempo voa. Falamos que Salomão, sim, ele é sábio, mas ele não necessariamente é bom. Ele não necessariamente age bem. Salomão tem a sabedoria para discernir o certo do errado, mas ele não necessariamente sempre escolhe o certo e evita o errado. E essa é uma das primeiras ocasiões que vamos ver essa situação com o rei Salomão. Podemos saber qual é a coisa certa a se fazer, mas apenas saber qual é a coisa certa nem sempre nos leva a escolhê-la. Podemos ter as crenças certas, mas nem sempre acreditar nas coisas certas nos faz cumpri-las. Sabemos que para isso precisamos da graça de Deus, não só para conhecer a verdade e ter sabedoria, mas também para escolher a verdade e viver sabiamente. Para sempre escolher o que é certo, tanto para nós quanto para nossa família. E por isso precisamos da graça de Deus e de orações. Então rezamos por nós, obviamente, porque se nós não nos apoiarmos na graça de Deus, as pessoas ao nosso redor sofrem. E também rezamos uns pelos outros, por essa comunidade de pessoas caminhando pela Bíblia em um ano. É realmente uma comunidade, pessoal. Pode até ser virtual, pode até ser online, pode até ser só nos nossos ouvidos, mas eu sei que cada pessoa que está ouvindo esse podcast está permitindo que a palavra do Senhor entre em seu coração. Porque, cara, já é o dia 145, isso não é mais só eu vou ouvir aqui e ver se me interessa. Você claramente está interessado, a palavra de Deus faz parte da sua vida agora. E essas pessoas também fazem, elas estão passando pela Bíblia com você e estão rezando por você. E eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu não posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.